Excelentíssima senhora juíza presidente, nobre defensoria, força policial, Tribunal da Justiça, senhores e senhoras jurados e juradas. O fato hoje é um fato absolutamente triste. O conjunto probatório pouco vai esclarecer sobre o que ocorreu naquele local ermo, aquele local onde só estavam Cícero e Namaiara. Há necessidade não de se buscar elementos anteriores de violência doméstica, porque nessa situação tensa e triste, como uma jovem de pouco mais de 18 anos de idade se vê com a mão suja de sangue por conta do assassinato do seu convivente e se vê na iminência de sofrer uma punição severa que poderia chegar além de 12 anos de reclusão. Uma vez admitida a qualificadora, o motivo torpe, a qualificadora do recurso que possibilitou a defesa do acusado não, a vítima, seria essa a consequência de uma jovem de 18 anos restar o resto da sua juventude presa no cárcere. Digo aos senhores e às senhoras, é dos casos mais difíceis de se analisar. Ontem fui jantar com meu filho, levei o computador e olhava e pedia um sinal, pedia algum detalhe, pedia entendimento, pedia clareza nos fatos. Olhei o laudo cadavérico do acusado, que aponta o ferimento letal ocorrido poucos dias antes de ele completar 21 anos de idade, ferimento no meio do peito, corte pequeno, mas de profundidade, que atinge o ventrículo direito dessa vítima. Essa vítima é socorrida, o jovem Cícero é socorrido, levado ao hospital. O SAMU fala para o senhor Raimundo, esse senhor sofrido, perto do filho caçula, fala que o SAMU fala que talvez a gravidade não seja tão intensa. Esse jovem é levado ao hospital Paranoá, é aberto o seu peito, é visto, estancado a situação sanguínea, é botado ele em quadro de equilíbrio hemodinâmico, se restabelece, ele sobrevive alguns dias, ele evolui para SARA, que é síndrome que afeta os rins, não sei os termos, mas SARA e IRA. Um deles diz respeito à instabilidade renal e o outro à instabilidade hemodinâmica, e depois da ato contínuo ele ainda tem uma sepse e aí evolui a óbito. O intervalo é muito triste, o intervalo é entre a data que ele ainda tem 20 anos, que sofre a facada, e a data que ele tem 21 anos, que é a data do óbito. Morre com 21 anos de idade. Se houve uma relação conturbada, isso é inegável, senhores. Inegável. Uma relação onde não houve anotação de um boletim de ocorrência de nenhum dos lados. Talvez tanto ela quanto ele acreditassem na sua própria jovialidade, na sua própria relação, que aquilo seria ceifado. Mesmo os dois usando álcool, mesmo os dois abusando talvez de substâncias entorpecentes. E aí o senhor pega, sabe o que é? É os familiares da vítima falando mal do acusado, os familiares do acusado falando mal da vítima. No meio dessa celeuma, os senhores e as senhoras têm a árdua missão de sobrelevar a verdade, porque só a verdade seria suficientemente apta a um julgamento nessa espécie. E era de se clamar para Deus que desse a verdade instituída e clara. E
a verdade, nesse caso, só haveria dois flancos, dois lados da verdade. O primeiro lado é a versão da Linda Maiara, que agiu em legítima defesa, porque tinha sido agredida outrora, naquele momento, mais uma crise de ciúmes e de desavenças, ocasionada pelo uso de álcool, agravada pelo uso de álcool, nessa relação já conturbada. Nesse contexto, ocorreu agressões do caminho até a residência deles, e lá dentro as agressões se continuaram, se perpetraram, e aí ela pega uma faca e dá um único e derradeiro golpe. A doutora professora tem razão ao perguntar: haveria a possibilidade de outros golpes? Sim, absolutamente sim. Ele se cai prostrado, talvez incrédulo de ter sofrido um golpe fatal, e naquele momento Linda Nayara poderia dar outros golpes nessa vítima, poderia atingi-la mais vezes, poderia esfaqueá-la até a morte. Isso já por si só já demonstra uma ausência de um ânimos necandi. Ânimos necandi seria o dolo de matar, inequívoco, claro, evidente. Porque entende-se pelo contexto que nem ela própria saberia exatamente onde teria atingido ele. Ela sai de lá, encontra com o seu Roberto e narra que teria lá. O seu Roberto cuida da água do assentamento de Margarida e fala que ela teria agredido Cícero. Ora, ela fala que era uma agressão ocorrida no braço. Ela nem sabia ainda exatamente a gravidade da lesão. Saberia que ele ainda sobrevivia, ele estava vivo ainda. E se tivesse o dolo de matar inequívoco, com a vítima viva e podendo ser socorrida, seria o caso, então, se ela tivesse a vontade inequívoca de matar, de ceifar a vida, de dar outros golpes, atingindo o jugular, atingindo mais vezes no peito, atingindo outras regiões letais, e ceifando de fato a vida naquele momento exato. Não, a vítima teve uma sobrevida e foi socorrida. Veio a óbito após isso por uma série de ocorrências infortúneas que são decorrentes dessa lesão, inclusive uma sepse, uma situação de infecção generalizada. O trabalho do promotor de justiça, meus caros, não é um trabalho fácil. O trabalho de pedir absolvição talvez seja um dos mais árduos trabalhos que possa existir para o promotor de justiça. E só pede a absolvição para o promotor de justiça quando eu tenho absoluta certeza que é o caso de absolvição. E eu queria ouvir de Linda Nayara hoje, sabe o que, meu caro? Eu queria que ela me convencesse de que é inocente. Não era com choro, não era com lágrimas, não era com medo do cárcere, não era por arrependimento, mas por dados objetivos e congruentes com os demais elementos do processo. Se ela fizesse isso, eu tinha absoluta certeza que viria aqui e pediria absolvição, como estou fazendo aqui hoje. Não me solicitaria nenhuma dúvida e não repassaria dúvidas aos senhores e às senhoras. Não é meu papel repassar dúvidas, não é meu papel transpassar dúvidas. Eu devo vir aqui com a certeza de que estou condenando alguém que cometeu um crime e que não há justificativa para tanto. A ré apresenta uma justificativa para tanto. As agressões anteriores, a relação conturbada, não eram justificativas para tanto, mas o momento derradeiro, onde ela vinha numa situação de agressividade, e dentro ali, dando um único golpe, que dá características de golpe, sim, um golpe de defesa, ela chamar o socorro, ela se desesperar e buscar auxílio ao Cícero, reforça esse argumento de que agiu sob o manto da legítima defesa. Se preocupar outrora com a ligação ao hospital para saber se ele sobreviveu de fato. Tudo isso, minhas senhoras, meus senhores, com clareza de que o fato ali ocorreu na dimensão que a ré relata. O homicídio do seu companheiro Cícero ocorreu sob o manto da legítima defesa,
que as bebidas e os fumes foram o contexto para essa tragédia. Em seus interrogatórios anteriores, a senhora Linda Nayara conta exatamente a mesma história. Lembram, senhores? Eu contei a história da cera, dos vasos, que um cerâmico que produz um vaso de cera e o vende sem remendos, um vaso de barro e o vende sem cera, colocava em cima o cartaz escrito sem cera. Um vaso de barro que tem retoques, que tem remendos, onde se coloca um pouco de água, na verdade, ele se espatifa, é um vaso com cera. Então, o artesão que produzia vasos de barros, para não ser confundido com aquele que produz o vaso e tenta enganar, colocava em seu comércio, sem cera. A origem da palavra sincera. Linda Nayara foi sincera e não há retoques, não há remendos nos seus depoimentos, desde a fase inquisitorial, desde a primeira vez que prestou o depoimento e esse derradeiro depoimento, no qual, por derradeiro, por final, ela fala aos senhores e às senhoras que desejaria até ser morta de sofrer isso que tem sofrido, e carregar as mãos sujas de sangue e a pena pelo resto da sua vida. Se a verdade não foi essa, terá pena maior Linda Nayara. Terá pena de ter sido absolvida com base em mentiras. E ela sabe disso. E ser absolvido com base em mentiras é pena derradeira e perpétua. É pior ser absolvido com base em mentiras do que contar a verdade pura e simplesmente ser condenado e ter oportunidade do arrependimento e do perdão. Ela desde o primeiro momento conta uma história que, ao que tudo indica, é uma história verídica, uma história do fato ocorrido. Um único golpe, com uma faca de serra, de mesa, de passar manteiga em pão, de cortar alimento, uma faca serrada, uma faca normal, de uso cotidiano, toda a cozinha tem, ela dá um único golpe em sua autodefesa. É triste, é fatídico, é lamentável, mas é a decisão justa, é a decisão que é a melhor decisão. As demais testemunhas, senhores e senhoras, acrescentam isso, o pós-facto, o fato seguinte, o fato no qual ela sai desesperada, o fato que ela conta para a mãe dela, e aí catar minúcias desses fatos, vão chegar à conclusão do relacionamento conturbado, do relacionamento difícil, do relacionamento que não deve se repetir, tomara que não se repita. Em resumo é isso, senhores. Primeiro quesito pergunta-se aos senhores e às senhoras, se houve o golpe contra a vítima Cícera. Sim, houve. O segundo quesito foi se foi Linda Nayara que desferiu esse golpe. Foi. O terceiro quesito pergunta aos senhores e às senhoras se as senhoras e os senhores absolvem a acusada. Eu peço que votem sim e absolvam. Votem, façam justiça. Votem sim, absolvam. Porque agiu em legítima defesa. Age em legítima defesa quem, usando os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Deu um único golpe, usou o instrumento que tinha as mãos, não há elementos alguns para contestar tal alegação, não consta dos autos uma única vírgula afastar essa tese. Nesse sentido,
promotor de justiça faz um pleito de justiça aos senhores no último júri do mês, agradecendo cada um dos senhores pela atenção de todos os júris e peço a absolvição da acusada. Obrigado e bom julgamento.